O nervo mandibular, pessoal, ele é mais complexo em relação à quantidade de ramos que a gente vai estudar. Porém, é mais fácil. Eu digo para vocês, eu acho o nervo maxilar, o nervo mandibular, que é o terceiro ramo, mais fácil do que o maxilar. Por quê? Isso aqui é uma divisão que eu faço da minha cabeça. Quando eu fui aprender, eu aprendi dessa forma e eu estou passando aqui para vocês. Porque existem vários ramos do mandibular que vão ser responsáveis por inervar músculos. E esses ramos, eles vão receber o nome do próprio músculo. Então, fica muito fácil, tá? Existem aqueles ramos que são esses aqui, eu diria que são mesmo os principais dos principais, né? Que vão inervar as estruturas relacionadas à cavidade bucal. E sobram dois, que é o meníngeo e o aurículo temporal, que nem se enquadra aqui, nem se enquadra aqui, ok? Então, nós vamos agora partir para o terceiro ramo. Esse ramo aqui, diferentemente do primeiro e do segundo, ele é misto. Se ele é um nervo misto, e eu perguntar, botar meu alfinete aqui em cima dele e perguntar, cite os componentes funcionais desse nervo, vocês vão ter que dizer fibras aferentes e fibras eferentes. Por quê? Justifique sua resposta. Porque ele é um nervo misto, que possui uma raiz motora, tá certo? Então, vamos estudar o nervo mandibular. Então, aqui eu separei os nervos que vão inervar músculos, tá? Então, eu vou falar rapidamente o nome de todos, depois eu mostro. Então, eu tenho o temporal profundo posterior, o temporal profundo anterior, o massetérico, o tensor do tímpano, o tensor do véu palatino, o pterigoideu medial e o pterigoideu lateral. Então, o nome do nervo já está dizendo a área que ele vai nervar, que é um músculo que recebe o mesmo nome, certo? Então, eu tenho, tá, o nervo mandibular antes, né? A gente vai falar no meníngeo só depois, tá, pessoal? Então, eu não vou falar no meníngeo agora. Então, o nervo maxilar entrou pelo forame oval, tá? Que é a origem aparente craniana dele, é o forame oval. E ele, então, vai dar esse ramo aqui, ó, para o músculo temporal, que é o temporal profundo posterior. Então, veja bem, eu tenho o posterior e eu tenho aqui o anterior. Esse aqui, quando chegar na peça, a gente vai ter uma peça com o músculo levantado. Ah, professora, como é que eu vou saber qual é o anterior e qual é o posterior? Quem está mais próximo da face é o anterior. Quem está mais próximo da nuca, né, vamos dizer assim, do processo mastóide, do meato acústico externo, é o posterior. Então, aqui eu tenho o músculo temporal profundo posterior e o músculo temporal profundo anterior. São totalmente iguais? Não. Ambos inervam o músculo temporal? Sim. Porém, o anterior, ele só vai possuir fibras eferentes, então ele é puramente motor, mas o posterior, ele é misto. Por quê? Porque além de inervar o músculo temporal, ele vai inervar também a cápsula da TM. Então, quando a gente estudou a TM, eu mostrei rapidamente para vocês que a inervação da cápsula da TM vinha de 3 ramos do nervo mandibular, que é o aurículo temporal, o temporal profundo posterior e o massetérico, certo? Então, o nervo temporal profundo posterior, ele se assemelha ao nervo temporal profundo anterior, pelo fato de inervarem ambos o músculo temporal, porém, o posterior, ele vai ser um nervo misto, porque além do componente motor que vai inervar o músculo, ele tem o componente sensitivo que vai inervar a cápsula da ATM, ok? Aí eu tenho bem aqui, bem pequenininho, que não está grande, porque o músculo masseter está cortado.
cortado, né? Vocês estão vendo que foi cortado o músculo masseter. Então, esse aqui é o nervo massetérico, tá? Então, o nervo massetérico vai inervar o músculo masseter e a cápsula da ATM. Então, vocês já podem automaticamente deduzir, tá certo? Que ele também vai ser um nervo misto. Ele tem o componente eferente, que vai para o músculo, e tem o componente aferente, que vai para a cápsula da ATM, ok? Outra coisa que a gente observa no livro do Madeira, a figura do Madeira, ela é desse jeito, é que existe, né, o que os autores chamam de dividir isso aqui na parte superior e a outra posterior, uma coisa assim, né? Uma divisão que eles fazem. Essa parte aqui seria a parte anterior e essa parte dos ramos do mandibular posterior. E o que eles chamam a atenção é que, via de regra, existe um tronco, vem o nervo mandibular, aí vem um tronco, tá certo? Esse tronco, ele é chamado de têmporo massetérico, né? E aí ele dá o temporal profundo posterior e o masseter. E existe outro tronco chamado de têmporo bucal, que dá o temporal profundo anterior e o nervo bucal, que a gente não vai falar aqui agora, certo? Isso eu estou falando porque vocês vão ver na figura do Madeira. Mas a gente compactua e aceita, tá certo, pessoal? Que todos podem partir diretamente do nervo mandibular. Então, se eu colocar o meu alfinete lá no temporal profundo posterior e eu perguntar, cite a origem imediata desse nervo mandibular do trigêmeo. Professora, eu tenho que escrever do trigêmeo? Tem que, porque vocês vão ver que existe um mandibular do facial, tá bom? Então, vamos logo aprender. Se eu perguntar, cite os componentes funcionais desse nervo, vai ser misto, porque o temporal profundo posterior tem fibras. Aliás, se eu perguntar os componentes funcionais, a resposta seria fibras aferentes e eferentes, porque ele é misto. Se eu perguntar, cite a área de inervação desse nervo, vocês vão dizer músculo temporal e cápsula da ATM, ok? Então, qualquer um desses aqui, os temporais e o masseter, que eu pergunte a origem imediata, pode responder nervo mandibular do trigêmeo, ok? Aqui está tão famosa a raiz motora dele, ó, como ele se junta no nervo mandibular, tá vendo? Então, ele tem, tá aqui o trigêmeo, né? E unicamente essa raizinha aqui é que traz os componentes eferentes, tá certo? Aqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês o nervo tensor do tímpano, né? Então, ele vem do nervo mandibular. Aqui toda a parte, né, da cavidade timpânica. E bem aqui vocês estão vendo esse músculozinho aqui, que é o músculo tensor do tímpano. Então, esse nervo, ele vai inervar o músculo respectivo, tá certo? Então, é o tensor do tímpano. Tensor do tímpano também é um nervo que só tem componentes eferentes. Então, ele é um nervo motor. Bem aqui vocês estão vendo o nervo tensor do véu palatino e aqui ó, é o músculo tensor do véu palatino, o ânulo pterigoide aqui, ó, né? Então ele está saindo aqui da fossa escafóide, contornando o ânulo para ir em direção ao palato mole. Então esse músculo tensor do véu palatino e aqui é o nervo que inerva o músculo. Esse nervo aqui é o pterigoideu medial e aqui, como vocês estão vendo, ó, partindo aqui da fossa pterigoide para a tuberosidade pterigoide, o músculo pterigoideu medial, né? O único que não está aqui, que não dá para ver nessa figura, é o nervo pterigoideu lateral. Ele estaria, eu acredito, seria esse pedaço cortadinho por trás aqui, certo? Mas não dá para ver, a gente só vê o músculo, tá aqui ele, ó, o músculo pterigoideu lateral, tá aqui o côndilo da mandíbula, a fóvea pterigoide, né? Então, a gente não tem aqui a visão do nervo pterigoideu lateral, ok? Então, pessoal, aqui a gente tem uma certa diferença, né?
devido ao nervo mandibular ser um nervo misto, a gente tem aqui ramos dele que são puramente motores e tem ramos que são mistos, né? Que tem fibras aferentes e eferentes, tá certo? Uma dica para vocês: se a área de inervação do nervo é apenas músculo, é porque ele só tem componente eferente. E ele vai ser um músculo, um nervo motor. Se a área de inervação do nervo tem um músculo e uma área que não é músculo, como a cápsula da ATM, então ele vai ser misto. Ele vai ter componente funcional aferente e eferente, ok? Vamos continuar. Então, aqui vai vir, então, o segundo bloco dos ramos. Deixa eu voltar aqui. O segundo bloco dos ramos do mandibular, que vão ser aqueles que eu disse que são os principais dos principais, né? Esse sim, a gente tem que saber, pessoal, de cor salteada, hein? Vamos estudar. Então, vamos lá. O bucal, eu já até mostrei para vocês, ele sai juntinho, né? Ele pode sair junto com o temporal profundo anterior. E sempre eu tenho que identificar o bucal do mandibular, por quê? Porque vai existir o bucal do facial, ok? Então, esse nervo aqui, ó, ele que vai vir em direção, né? Ele está passando aqui por trás, ele vem, sai do mandibular e vem em direção ao músculo bucinador, é o nervo bucal do mandibular. Porém, pessoal, ele não inerva o músculo bucinador, tá certo? Aí é onde vocês se confundem. Quem inerva o músculo bucinador é o bucal do facial. A gente não viu que os músculos da expressão facial e o bucinador, ele é um músculo da expressão facial, ele recebe inervação do nervo facial. Então, o que esse nervo bucal do mandibular ele vai inervar? Então, ele vai inervar a pele e a mucosa da bochecha, e ele vai, então, cruzar o trígono retromolar, aqui a região do trígono retromolar, e vem em direção à gengiva vestibular dos molares inferiores. Então, ele inerva a pele e a mucosa da bochecha e a gengiva vestibular dos molares inferiores, ok? Depois nós temos um outro ramo que parte do mandibular e que muito próximo também dele parte do bucal e que ele caminha por toda a face interna da mandíbula, certo? Então, ele é como se ele fizesse o mesmo desenho, eu vou mostrar já já ele em outra vista, tá certo? Que é o nervo lingual do mandibular, que vocês também têm que frisar, que é do mandibular. Por que vocês têm que frisar? Porque existe o lingual do facial, ou o lingual do glosso faríngeo, existe o lingual do hipoglosso, né? E o lingual do mandibular. Então, como nós temos muitos nervos linguais, a gente tem que especificar de qual a gente está falando. O nervo lingual do mandibular, ele vai ser responsável pela sensibilidade geral dos 2/3 anteriores da língua, pela inervação do soalho bucal e pela inervação da gengiva lingual de todos os dentes inferiores. Então, diferentemente da arcada superior, que nós temos dois nervos responsáveis pela gengiva lingual dos dentes superiores, na arcada inferior, o lingual do mandibular, ele faz essa inervação sozinho, ok? Então, esse nervo, ele é esse que eu mostrei aqui para vocês. E terminando, concluindo essa parte, nós temos aqui o nervo alveolar inferior, que já é bem conhecido de vocês, porque é a estrutura associada, né, do forame canal mandibular, tá? Então, o nervo alveolar inferior, ele vai ser responsável
responsável pela inervação de todos os dentes inferiores. Ou seja, pessoal, enquanto a arcada superior eu tenho o alveolar superior anterior, o médio e o posterior, olha como é fácil a arcada inferior. É um nervo para todos os dentes, né? Então, toda vez que você for trabalhar em qualquer dente da arcada inferior, você vai, então, bloquear esse nervo aqui, que é o nervo alveolar inferior. Esse nervo, pessoal, antes dele entrar pelo forame mandibular, ele vai soltar um ramo, que é esse ramozinho que está aqui em verde, tá certo? Deixa eu apagar isso aqui, que saiu aqui. Então, esse ramo verde aqui, tá certo? É o nervo miloioide. Então, antes dele entrar pelo forame mandibular, ele solta o nervo milioide, que entra, que vai passar pelo sulco milioide e vai ser responsável por inervar o músculo milioide e o ventre anterior do músculo digástrico, certo? Então, o nervo milioide, tá certo? Ele é responsável por inervar o músculo milioide e o ventre anterior do músculo digástrico. Aí ele soltou o milioide e aí ele entra pelo forame mandibular. Caminha por todo o canal mandibular, soltando os ramos dentais, peridentais e gengivais, que eu vou já falar a respeito disso. Até sair por esse orifício que vocês já conhecem, que é o forame mentoniano ou mentual. Quando ele sai por esse orifício, ele dá o ramo mentual ou mentoniano. O que que o nervo mentual vai inervar? Então, esse nervo, ele vai pegar a gengiva vestibular dos incisivos caninos e premolares inferiores, o lábio inferior e os tecidos moles do mento, ok? Então, pessoal, são nervos de suma importância para todos nós, tá certo? E devido à proximidade do lingual com o alveolar inferior, é praticamente impossível, eu diria para vocês, todas as vezes que nós formos usar a técnica para bloquear o nervo alveolar inferior, o lingual, por tabela, fica também bloqueado. E se tiver uma técnica ainda mais aprofundada, eu posso, segundo alguns autores, conseguir, com uma única anestesia, bloquear o alveolar inferior, o lingual do mandibular e o bucal do mandibular. Certo? Mas, via de regra, são mais esses dois aqui. Então, agora vamos fazer aquele nosso joguinho, né? Vamos supor que eu coloquei meu alfinete aqui no alveolar inferior. E aí eu pergunto para vocês, cite a origem imediata do nervo apontado. Vocês vão responder o quê? Nervo mandibular do trigêmeo. Se eu perguntar, cite dois ramos do nervo apontado. Nervo milioide e nervo mentual. Porque o milioide e o mentual partem do alveolar inferior. Se eu perguntar, cite a área de inervação desse nervo. Então, a área de inervação dele são os dentes inferiores, como também a área de inervação do mentual com a área do milioide. Entenderam? E esse nervo, pessoal, eu vou fazer uma outra simulação. Se eu colocar bem aqui no nervo milioide e eu perguntar, cite a origem imediata deles, vocês vão responder nervo mandibular do trigêmeo? Se for isso, erraram, né? Por quê? Porque quem é a origem imediata do nervo milioide? É o alveolar inferior. Do alveolar inferior é que é o mandibular. A mesma coisa se eu colocar no mentual. Se eu colocar no mentual, cite a origem imediata desse nervo. Alveolar inferior. Do alveolar inferior é que é o mandibular.
Ok? Então, relembrando aqui para vocês estudarem os acidentes anatômicos, que é o forame mandibular, o forame mentual e o sulco miloioide, tá? Então, pessoal, aqui a gente tem que o nervo bucal, como ele não inerva nenhum músculo, ele só tem componentes aferentes, tá? O nervo lingual, ele também só tem componentes aferentes, porém, o alveolar inferior, tá? Ele, como ele possui o milioide, que é o componente motor dele, porque o milioide inerva músculo, né? Então, o alveolar inferior, antes de entrar pelo canal mandibular, ele tem componente aferente e eferente. Porém, depois que ele entra no canal mandibular, ele só vai ter componente aferente. Por quê? Porque ele já soltou a raiz motora dele, ó. Ele já soltou o ramo que tinha os componentes eferentes, tá certo? Mas isso a gente não vai, é só a título de para aqueles que estão mais, né, curiosos, que possam ter alguma dúvida a respeito disso, mas a gente não vai, então, assim, se prender a todos esses detalhes nesse momento agora não, tá? Eu espero que esteja ficando claro, pessoal, para vocês, tá? Que a gente está tentando fazer aqui da melhor forma possível, ok? Então, aqui, olha essas visões que eu separei para você. Então, aqui eu tenho o nervo lingual do lado esquerdo e o nervo lingual do lado direito. E aqui está ele, ó, o nervo lingual. Ele caminha por toda a parte interna, interna não, que interna é ali, pela parte, né, que está voltada mais para o plano pediano da mandíbula, ó, tá certo? Se eu disser a parte interna do osso, aí tá certo, né? Ok? Então, esse aqui é o lingual do mandibular. Aqui, mostrando para vocês o mentual, né? Depois que sai pelo forame mentoniano, tá aqui de um lado, tá aqui do outro. E olha essa peça natural aqui, visão linda do nervo mentual, né? Então, aqui você tem o nervo mentual. E aqui, mostrando para vocês, dentro do canal mandibular, também muito bonita essa visão, o nervo alveolar inferior. E eu vou mostrar aqui ele, né, o alveolar inferior, quando ele entrou pelo forame aqui, ó, ele já está caminhando dentro do canal e cada raizinha tem o forame apical por onde vai entrar raminhos desse nervo, né, que são chamados de ramos dentais. E aí eu separei essa página aqui para a gente falar, esse slide, para a gente falar de duas curiosidades, tá certo, pessoal? Então, a primeira eu já citei para vocês, que é a comunicação que existe entre os nervos, tanto os ramos do trigêmeo em si, como do trigêmeo com outros nervos cranianos. Então, quando eu mostrei lá no começo o ramo comunicante, esse ramo comunicante que eu mostrei, ele comunicava o primeiro ramo oftálmico com o segundo ramo, que é o maxilar do trigêmeo. E aqui a gente tem, pessoal, um ramo que vai, um nervo, que é ramo do facial, que é o sétimo par, que é o nervo corda do tímpano, mostrando para vocês que o próprio nervo vem e se junta às fibras, né, do lingual, do mandibular, e os dois começam então a caminhar juntamente e vão para os 2/3 anteriores da língua. Então, quando a gente for estudar a inervação 2, que a gente estudar, complementar essa parte com o nervo facial, vocês vão ver que os 2/3 anteriores da língua, ela tem uma inervação sensitiva e uma inervação gustativa. Então, a inervação sensitiva vai vir do lingual do mandibular e a inervação gustativa vai vir do corda do tímpano do facial. Então, já alertando para vocês que os nervos, eles se comunicam também, pegando essa carona um com o outro, tá? E uma dúvida, pessoal.
pessoal, que eu quero esclarecer, que sempre é uma dúvida muito presente em todos vocês, é o seguinte, porque o livro lá fala de ramos dentais, ramos peridentais e ramos gengivais. Todo nervo alveolar, quais são os nervos alveolares que a gente estudou? Alveolar superior anterior, alveolar superior médio, alveolar superior posterior e alveolar inferior. Todos esses nervos, pessoal, eles possuem, ramos dentais, peridentais e gengivais. O que quer dizer isso? Que o nervo está vindo, aí quando chega na altura do forame apical, ele emite um ramo dental. Quando ele vai para a parte do osso, são os ramos peridentais. E para a parte da gengiva, são os ramos gengivais, certo? Porém, vamos supor, se eu colocar, tá bom? Quem é responsável pela inervação desse dente aqui, que é o canino inferior, tá? Então, aqui eu tenho um canino inferior. Quem é que inerva o canino inferior? Basta dizer, é o nervo alveolar inferior. Por que eu estou falando isso? Porque se você disser é o ramo dental de que nervo, né? Tá certo? Então, vamos supor que eu coloquei uma massinha, peguei lá, você já sabe identificar os dentes, aí você vai identificar que aquele dente é um canino inferior. E aí eu botei uma massinha lá e eu vou perguntar da seguinte forma: cite a origem imediata do nervo que inerva o dente que está na bancada. Aí você vai pensar o quê? Bom, se esse dente é um canino, quem inerva esse dente é o nervo alveolar inferior, a origem imediata dele é quem? O nervo mandibular do trigêmeo. Entenderam? É assim que eu quero que vocês raciocinem. Por quê? Se a gente levar em consideração o ramo dental, você poderia dizer o seguinte: não, quem inerva o dente é o ramo dental, a origem imediata é o alveolar inferior. Mas não é isso que a gente está querendo. Por quê? Porque todo nervo alveolar tem o ramo dental, peridental e gengival, certo? Beleza? Então, vamos supor que eu coloquei um primeiro premolar superior, você já sabe, um incisivo central superior, você já sabe identificar o incisivo central. Aí eu perguntei lá, cite a origem imediata do nervo que inerva o dente da bancada. Aí você pensa, o incisivo central superior vai ser quem? Vai ser o nervo alveolar superior anterior. Qual é a origem imediata dele? É o nervo infraorbital, certo? Então, é assim que a gente vai funcionar quando a gente retornar para nossas aulinhas no laboratório, se Deus quiser, bem em breve, né? Bom, e o bloco C ficou aqueles dois nervos que eu disse, que é o meníngeo, que é aquele raminho que o nervo solta antes de passar pela sua origem aparente craniana, tá certo? E o aurículo temporal, tá, pessoal? Que ele tem um trajeto posterior, ó, ele vai passar aqui em direção bem próxima ao meato acústico externo, tá certo? E esse aurículo temporal, tá aqui o meato, né? O aurículo temporal, ele vai, então, inervar a região da orelha, tá certo? E a cápsula da ATM, tá bom? Então, vocês têm isso daí bem direitinho no madeira de vocês, e assim a gente termina detalhando, né? Todos os ramos do nervo mandibular, ok? Bom, quando vocês imprimirem, aí o que é que eu quero que vocês façam, pessoal, né? Vocês vão pegar e vão aqui, ó. Eu tentei, né, representar aqui nessas mesmas cores iguais. Então, eu quero que vocês preencham aqui qual é o nervo que vai inervar esses três dentes aqui, que é incisivo central, lateral e canino superior. Qual é o nervo que vai inervar primeiro premolar, segundo premolar e a raiz mésio-vestibular do primeiro molar superior? Qual é o nervo que vai inervar o terceiro molar superior
inferior, o segundo molar superior e o primeiro, com exceção da raiz mesovestibular. E qual é o nervo que vai inervar todos os dentes inferiores, ok? Então, isso daqui, tá certo? É o que eu quero que vocês façam nessa página. Na página seguinte, continuando, a gente vai para a parte da gengiva vestibular. Então, eu tenho quem é que inerva a gengiva vestibular dos incisivos canino e premolares superiores, vocês vão colocar aqui. Quem é responsável pela inervação da gengiva vestibular dos molares superiores, vocês vão colocar aqui. Quem é responsável pela inervação da gengiva vestibular de incisivos caninos e premolares inferiores, aqui. E pela gengiva vestibular dos molares inferiores, aqui. Se vocês quiserem, vocês podem aproveitar para colocar o nome do nervo aqui e já puxar uma setinha e colocar a origem imediata dele. Puxa o nome do nervo, bota o nome do nervo, puxa uma setinha e bota a origem imediata. Lembrando que essa parte aqui de gengiva, eu não quero que vocês trabalhem ramo gengival, nem ramo, tá bom? Nem a parte, como eu ensinei para vocês, tá? Ok? Então, sempre relembrando que é importante que vocês estudem os acidentes anatômicos por onde os nervos estão passando, tá certo? A origem imediata de cada nervo, o componente funcional de cada nervo e a área de inervação, tá bom? Olha, pessoal, vocês só vão conseguir isso riscando, escrevendo, desenhando, tá bom? Porque é como vocês vão ter condições de memorizar, tá certo? Eu quero deixar aqui um abraço bem grande para todos. Eu espero, do fundo do meu coração, estou em oração por todos nós. Vamos ter consciência de ficar em casa, meu povo. Não vamos sair de jeito nenhum, só em casos extremos para comprar alguma coisa muito necessária, tá bom? Que se Deus quiser, nós vamos conseguir passar por isso com um custo-benefício mínimo possível, né? Então, assim, que a gente não sofra perdas, tá bom? Ok? Que é o mais importante. E que, mais do que nunca, estejamos todos unidos na fé, na esperança, na coragem, nos estudos, tá bom, pessoal? Vamos estudar, vamos trabalhar nossa mente para que a gente possa ter condições de, quando a gente retomar os nossos estudos, a gente não esteja tão fora, né, de conhecimento, tão por fora dos assuntos, tá bom? Um grande abraço a todos.